Faltam apenas 6 semanas, um mês e meio para o ano terminar. E se você conseguir se organizar direitinho, estabelecer as metas e batê-las, você consegue fazer mais nessas 6 semanas do que você fez nesse ano inteiro. Olá pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Letícia, eu moro, estudo e trabalho aqui no Canadá. E para aqueles que já me conhecem, eu gostaria que vocês me dessem as boas-vindas, porque eu sei que vocês não saíram desse canal enquanto eu tava tirando minha pausa, restabelecendo minhas ideias. Então eu trouxe esse vídeo aqui para falar para vocês que eu tô de volta. Esses últimos dias eu fiz um post lá no meu Instagram anunciando a minha volta, falando um pouco mais da minha experiência. Desse momento que eu tava em transição, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo e eu acho que eu não consegui processar isso tudo muito bem, mas agora eu tô tentando realinhar minhas ideias, redefinir meus objetivos, meus conteúdos e trazer isso tudo pra vocês, pra que a gente participe dessa jornada juntos. Nesse post específico, eu falei sobre um momento que eu tive um clique na semana passada pra conseguir voltar pro jogo e entender onde que eu tô nessa parada toda, o que que tem acontecido, por que que eu desviei do meu foco. E eu decidi trazer esse relato aqui porque eu sei que isso pode ajudar muita gente que tá passando pela mesma coisa pra voltar pra corrida e focar no que realmente vale a pena, no que realmente é importante. Esse vídeo aqui vai ser separado da seguinte forma. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é que tem tanto acontecido na minha vida, o que é que possivelmente me desviou um pouco mais do meu foco, quais eram as minhas ambições e por que eu parei de seguir elas com tanto fervor. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu clique, o que me despertou, o que tá tentando me trazer de volta pro jogo. E por último a gente vai conversar sobre você, sobre o que você também pode fazer pra voltar pro jogo, porque falta pouquinho tempo pro ano acabar e eu quero que você se orgulhe desse ano e eu quero que você comece o próximo ano melhor ainda. Então falando um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu ultimamente na minha vida. Esse foi um ano que eu tirei pra focar nos meus projetos, nos meus empreendimentos, na minha empresa e também terminar a faculdade. Então, lá em janeiro eu já sabia que ia ser assim, comecei a trabalhar bastante, dar muita aula, e eu foquei muito nisso, eu tava desenvolvendo muito bem. Só que uma coisa aconteceu que eu acho que me tirou completamente assim do foco que eu tava na minha empresa. É que essa empresa a gente tinha como mais outros 3 sócios. E desses 3, 2 decidiram sair porque eles estavam com outros projetos que eles também eram muito apaixonados, que eles estavam animados, que faziam o olhinho deles brilharem, né? Então eles decidiram sair da nossa empresa pra focar só naquilo. Inclusive eu, na época, falei pra eles que eu também tava querendo focar em projetos pessoais. E isso trouxe uma carga de trabalho e de estresse muito grande, até porque todo mundo ali naquela sociedade desempenhava um papel muito importante e eu adorava as coisas do jeito que eram. Mas a gente teve que se separar e isso deu impacto em mim, porque eu não sabia quem iria executar as tarefas que eles estavam executando e eu não sabia se eu ia ser capaz de fazer também. Eu fiquei com aquela insegurança, sabe? Eu acho que foi coisa demais ao mesmo tempo. E aí aconteceu também que eu terminei minha graduação, o que é um outro choque pra gente, porque quando você passa anos no ambiente acadêmico, você sabe quais matérias você tá fazendo, quais trabalhos você tem que entregar, você sabe quem tá estudando com você, seus professores, você tem aquela rotina de acordar todo dia tal hora, fazer tal coisa, tal coisa. E quando eu terminei a graduação foi um alívio, porque eu tava cansada já, né, tinha muito tempo ali que eu tava estudando, muito, trabalhando muito, tudo muito intensamente. Então quando eu terminei a graduação foi um alívio, mas também veio com ela aquele vazio, aquela sensação de você tá de luto, assim. Eu fiquei de luto, cara. Eu fiquei muito triste que eu terminei a graduação. Eu sou apaixonada pela minha universidade, então eu fiquei muito triste. Mas beleza, a vida que segue, né? A gente tá estudando pra poder executar e usar aquilo no mundo real. Mas pra mim foi um choque, eu me senti um pouco perdida, eu me senti muito sozinha, porque eu saí de uma rotina que eu tava ali sempre tendo contato com pessoas novas, colegas novos, e aí eu fui pra uma rotina que eu tava 100% sozinha, eu tava só... o máximo que eu fazia era ter contato com os meus alunos ou com minha família, com quem eu morava. Então foi um choque muito grande e eu não quero que vocês levem isso a mal, não quero que vocês interpretem isso mal, mas pra mim, pessoalmente, que sou uma pessoa bem extrovertida, bem faladora, eu gosto muito de interagir com pessoas novas e tal, pra mim foi um choque e eu passei um pouco mal aí com isso tudo. Depois da minha graduação, a minha família, que mora no Brasil, também veio me visitar aqui no Canadá. E quando eles foram embora, eu também fiquei muito triste, porque eu gosto muito de estar em família, eu sou uma pessoa que valoriza muito tempo em família.
E quando a minha foi embora, eu fiquei muito triste. Então, esse foi outro ponto, assim, que me pegou muito. E logo depois disso, eu também mudei de casa. Eu tava morando com a minha irmã mais velha, com o Nathan e tal. A gente tava todo mundo morando no mesmo apartamento. Eu tive que achar esse apartamento aqui, me mudar pra cá. E teve a mudança, teve a quebra de rotina. Eu morava muito perto de uma academia quando eu tava morando no centro de Ottawa. E eu adorava ir pra aquela academia, passava na frente de parques. Quebrou a minha rotina também. Eu não tenho nenhuma academia aqui perto, então parei de fazer exercício físico. Gente, foram várias coisas, assim, foram várias coisas. Foi o meu emprego, foi os meus estudos, minha família, meu ambiente. Tudo mudou em questão de pouquíssimos meses, sabe? Muito pouco tempo. E eu fiquei muito perdida, eu fiquei muito triste. Eu não tinha notado o quanto aquilo tinha me impactado até pouco tempo, quando eu parei pra realmente analisar. Cara, tudo mudou, tudo. Coisas que eu gostava, coisas que eu amava mudaram. E eu ainda tenho que me adaptar à minha nova vida, que eu não tenho mais estudo, eu não tô mais com minha família, com a minha irmã, com os meus pais. Eu tô morando sozinha aqui com o Nathan, e o Nathan passa o dia inteiro trabalhando, então eu passo a maior parte do meu dia sozinha também. E aquilo que eu falei do exercício físico, eu não tô mais fazendo. Então foi muita coisa, cara. Foi muita, 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 muita coisa. E eu não tinha notado até notar. E o que eu quero trazer com isso é que eu não sou uma pessoa que se adapta tão rápido assim a mudanças. Eu demoro um pouquinho, sabe? E aí, como foi mudança demais, eu não consegui me adaptar na velocidade que as mudanças estavam acontecendo. Então, no meu coração, eu acho que foi isso que me tirou um pouco do ritmo, um pouco do meu foco, sabe? E eu acho que notar isso, né, tipo, se tocar do que tá acontecendo é o primeiro passo. E aí eu comecei a pensar nisso de umas semanas pra cá, eu comecei a notar um pouquinho do que tava acontecendo. Mas ainda não com muita força pra eu tomar uma decisão, sabe? Até porque eu ainda tava me reconstruindo, ainda tava colocando as pecinhas juntas, sabe? Eu ainda tava tentando me restabelecer, então eu tava meio que notando, mas mais ou menos. E aí eu passo muito tempo sozinha, e aí eu passo muito tempo calada, e eu não consigo externalizar minhas emoções como eu gostaria, porque não tem ninguém pra me ouvir. E aí eu fico só naquela silêncio e tal, eu fico botando uns vídeos legais no YouTube pra me acompanharem ao longo do dia, enquanto eu trabalho, enquanto eu, sei lá, organizo a casa, enquanto eu estudo alguma coisa. E aí eu tento ocupar meu tempo assim, mas eu não tava muito feliz, eu não tava gostando disso, sabe? E isso me tirou muito do meu foco. Quando foi essa semana, eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha. E eu agradeço muito, muito, gente, a vocês por terem passado esse tempo todinho aqui comigo, mesmo vendo que eu tava meio confusa, meio sem entender nada, né? Eu agradeço muito vocês terem passado esse tempo aqui meio que me esperando tudo dar certo, esperando tudo voltar ao eixo. E minha seguidora, ela mandou uma mensagem assim: Leti, eu te segui há um tempo porque você falava muito de sonhos, de motivação, disso e daquilo. E agora você não tá mais falando dessas coisas, você não tá mais vivendo isso, e pra mim não faz mais sentido o que tá acontecendo, né? Não faz mais sentido pra mim. E ela falou isso e, tipo, juntou com várias outras coisas que eu já tava pensando, já tava refletindo, já tava sentindo, e eu falei, cara, eu preciso muito me reconectar com quem eu era antes. E eu preciso fazer isso logo, porque eu não tô me sentindo mais feliz, sabe? Eu não tava com aquele brilho no olhar que eu tinha quando eu era mais nova, quando eu gravava os vídeos aqui, sabe? E óbvio que eu não vou ser a mesma pessoa que eu era há tantos anos atrás, mas eu gosto de ser essa pessoa, eu amo essa pessoa e eu quero muito me reconectar com essa pessoa. Então, eu vi essa mensagem, eu agradeci ela, eu falei, é normal porque quando eu falo sobre estudos é porque eu tô vivendo os estudos. Quando eu tô falando sobre application pra universidade é porque eu tô vivendo a application, sabe? Mas agora minha vida ainda tá, tipo, tô tentando me recolocar, sabe? Então é normal que eu esteja falando sobre coisas mais banais, mais do cotidiano, né? Organizar casa, alimentação, sei lá. Porque é o que eu tenho por enquanto, é o que eu tô vivendo agora. Mas eu falei, cara, mas eu quero voltar, não se preocupa, obrigada por continuar me seguindo. E eu super agradeci. E aí eu comecei a pensar mais sobre isso. Então esse foi o meu clique. Foi quando eu comecei a botar
as coisas na mesa e analisar tudo em uma outra perspectiva. E tem uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês que a gente achou enquanto a gente tava fazendo a mudança. Eu acho que foi até o Nathan que achou. É esse pedacinho de papel aqui. Você tá vendo que o papel ele tem esse cortezinho? Então é o corte do caderno inteligente. E eu tinha esse caderno quando eu morava no Brasil. Então isso aqui foi algo que eu escrevi há muito tempo. Isso aqui foi algo que eu escrevi lá em 2019 e 2020. E o que acontece? Em 2020, eu tava morando no Brasil e eu tinha sonhos muito fortes. Eu queria muito estudar fora. O meu sonho da minha vida era estudar no Canadá com bolsa, porque eu não tinha como pagar a faculdade com o preço original, né? Então eu tinha que ter uma bolsa de estudo. E eu tinha muitos sonhos, assim, eu tinha muita fome de alcançar esses sonhos e tal. E eu lembro de ser tão sonhadora que às vezes eu nem dormia de noite. Tipo, eu ficava pensando, sonhando, assim. E isso me trazia muita vontade de viver, sabe? Muita vontade de experienciar coisas novas. E aí eu escrevi esse papelzinho aqui como uma maneira de atrair as coisas que eu sonhava tanto em ter, né? De trazer pra perto, vem pra cá. Porque eu achava que se eu não escrevesse, gente, eu não ia conseguir mais fazer nada da minha vida, porque eu ia só ficar pensando nisso. E aí eu anotei, eu criei nesse papelzinho aqui alguns sonhos que eu tinha. Algumas coisas que eu queria fazer. E o Nathan achou isso durante a minha mudança. Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Esse daqui é o meu papel. Eu escrevi em francês. E tem aqui, olha, Mon avenir, que significa meu futuro. E aqui tem escrito assim, eu vou ler pra vocês. Eu tinha escrito que eu queria falar 6 idiomas. Aí tinha inglês, francês, italiano, espanhol. E ainda botei mais 2, mandarim, que eu sempre quis aprender mandarim. E eu tinha colocado árabe, porque na época eu achava super legal quem falava árabe. Mas pra falar a verdade, eu nem sei se eu quero aprender, porque tenho outras ideias. Mas o mandarim, com certeza, eu sempre quis, desde sempre, aprender mandarim. Então tá aqui na minha listinha. Eu botei na minha listinha também viajar todos os anos. Meu sonho era, tipo, ter uma rotina de viagem, assim, poder... pra onde vamos esse ano, sabe? Eu coloquei aqui imigrar pro Canadá. Então eu coloquei immigré e ainda botei a bandeirinha do Canadá do lado. Coloquei graduar, né? Terminar a graduação. Ter um bom trabalho. Ter uma boa saúde. Encontrar alguém. Rencontrer quelqu'un. E economizar dinheiro. Tá aqui, olha. Que bonitinho, né? E de todos esses daqui, metade desses daqui eu já fiz. Eu viajo todos os anos, inclusive bem mais do que uma vez por ano. Esse ano acho que eu já viajei bem umas 4 vezes. E ainda vou viajar pro Brasil no final do ano, então eu viajo bastante. Já consegui migrar, inclusive 3 anos antes do que estava no meu planejamento. Me graduei nas 3 faculdades que eu fiz. Tenho um bom trabalho, tenho um ótimo trabalho. Eu não tenho a melhor das saúdes, mas eu tava no caminho pra chegar lá, antes de me mudar pra cá. Encontrar alguém, bom, a gente não tá casado, mas eu já encontrei alguém, sabe? E economizar dinheiro, isso eu também consegui fazer. Então, gente, um papelzinho que tirava o meu sono à noite, eu consegui fazer, tipo, 90% das coisas que estão escritas, sabe? E é incrível porque não foram todos os dias da minha vida que eu passei pensando nesse papel. Até porque eu nem lembrava que ele existia. Mas a cada decisão que eu tomei na minha vida foi inconscientemente pensando nisso. E aí eu consegui chegar à maioria dos meus objetivos de 5 anos atrás. Quem diria, né, cara? Quem diria? Então, é isso que eu quero agora, sabe? Eu quero refazer um papelzinho desse e continuar estabelecendo metas, testando coisas novas, escolhendo novos horizontes e chegar o mais longe possível, porque eu quero ser a minha melhor versão. E eu espero que vocês me sigam nesse caminho, nessa jornada, e eu espero que vocês também consigam fazer o mesmo. Então pega aí o seu papelzinho e começa a anotar alguns sonhos que você tem. Se você não tem nenhum sonho, pesquisa no Google, vê o que é que tem ali. Anota o que você acha interessante, o que você gostaria de fazer, o que você tem curiosidade, e vai rafinando. Rafinando existe? Refinando com o tempo. Tá bom?
Eu acho que esse é o vídeo de hoje. Eu não sei, eu só abri a câmera e botei pra gravar e tô falando tudo que eu tô sentindo, mas eu espero que vocês tenham gostado.